Bom, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com a nossa segunda aula de cromo, tá? E a aula 2 de cromo, ela se dedica basicamente a uma coisa, que é explicar como que a gente faz para, a partir do nosso minério de cromo, né? Que é a nossa cromita, tá? Então, o nosso minério de cromo, ele pode ser sintetizado como um FeO, um espinério, né? Cr2O3, né? Ele é a cromita, né? Como que a gente faz para a gente sair de cromita e a partir da cromita a gente vai fazer algum processo para obter a ferroliga ferro-cromo, tá? E aqui eu vou explicar para vocês como que acontece, que processo que é utilizado, tá? Para descrever esse processo e falar como que acontece, tá? Eu vou lançar mão de uma figura, tá? Essa figurinha aqui é uma figura de um forno elétrico a arco submerso. O que vocês vão ver, a arco submerso, que o meu E e o R não ficou tão bom, tá? Vocês vão ver mais para frente esse forno elétrico a arco submerso, no mínimo mais uma vez, que é lá na metalurgia do manganês, tá? Então eu vou descrever primeiro o forno, aí eu vou descrever essas diversas zonas aqui que eu numerei. Depois de descrever brevemente essas diversas zonas, eu vou dar ênfase mais aqui desse lado a algumas zonas específicas e explicar o que acontece para a produção de ferro-cromo, da ferroliga ferro-cromo, a partir da nossa cromita, que é o que eu falei lá na aula passada, que é o principal minério de cromo, tá? E aí, para descrever o forno elétrico a arco submerso, o forno elétrico a arco submerso ele é constituído de uma primeira casca metálica, que não está aqui desenhado, tá? Mas o forno tem uma casca metálica exterior, tá? Na parte mais interior tem um refratário de segurança, tá? E ele tem um refratário que entra em contato com a carga, que é um refratário feito de carbono, tá? Então aqui a nossa zona 7 aqui são os refratários de carbono, tá? E aí ele tem aqui 3 eletrodos chamados de eletrodos de Soderberg, tá? Soderberg. Tá? Então são eletrodos de carbono, tá? Eles são feitos a partir de uma massa de carbono, então conforme eu vou consumindo o eletrodo aqui, eu vou podendo fazer um eletrodo novo só colocando ele mais para dentro do forno e colocando a massa de carbono aqui em cima, que conforme a temperatura do interior do forno vai aumentando, vai elevando a temperatura dessa massa, ela solidifica, tá? Mas esse não é o foco da nossa aula, não é falar sobre os eletrodos de Soderberg. Tá? O que a gente vai falar principalmente? Para que é importante? Esses eletrodos eles vão estar carregados eletricamente, os elétrons vão fluir do eletrodo para o nosso refratário de carbono. Tá? Durante essa transmissão de elétrons vai se gerar um arco elétrico. Esse arco elétrico vai gerar uma intensa liberação de calor. Por quê? Porque esse arco elétrico ele vai transmitir eletricidade aqui da ponta do eletrodo até aqui através do coque, só que os intermediários entre os coques entre as partículas de coque são intermediários, são pequenos pontos de contato. Esses pontos de contato são muito pequenos e esse calor é liberado intensamente devido à resistência oferecida por esse nosso leito de coque aqui, tá? Então é assim que é gerado o calor, é através do arco elétrico, tá? A temperatura do forno ela pode chegar
a 1700 graus na zona de fusão, então é um forno de temperatura elevada, tá? E a gente tem aqui o fluxo de carga, tá? Então no 2 aqui, essa setinha aqui, ela representa o nosso fluxo de carga, tá? Em contracorrente, isso quer dizer, a carga vai descendo, a gente carrega a carga pela parte superior, em contracorrente com o nosso fluxo de CO. Tá? Então, a gente tem um fluxo de CO. Tá? Então, significa então que o CO, a gente carrega CO? Não, eu vou explicar para vocês aqui que o CO não é uma matéria-prima do forno, ele é gerado por reações que acontecem aqui na nossa zona 5, tá? Que eu vou explicar mais tarde. Tá? Na zona 4 aqui, o que acontece? A zona 4 é denominada a nossa zona de fusão. Tá? Então, meu material ele é carregado sólido, eu vou explicar que material é esse. Tá? Ele vai descendo em direção à zona de fusão, ele vai progressivamente sendo aquecido, porque lembra aqui que tem a geração de temperatura pelo arco elétrico, então aqui está muito quente, aqui já não está tão quente, assim vai indo até que aqui já não está em temperaturas mais baixas, lá na ordem de 200, 300 graus Celsius, tá? E aí, conforme ele vai descendo, essa temperatura vai subindo. Quando ele chega aqui, a temperatura sobe tanto que a gente chega na zona de fusão, e a gente na zona de fusão aqui, a gente tem temperaturas do tipo assim, 1650 a 1700 graus Celsius. Então, uma temperatura bastante elevada aqui na nossa zona de fusão, tá? E aí, depois da zona de fusão, esse material vai fundir e vai produzir duas fases. O material que não estava reduzido ainda, ele vai formar escória, tá? O material que não estava reduzido, junto com a ganga e outros óxidos lá que são adicionados junto à carga, estava na escória, tá? E aí, já o nosso material que já estava reduzido, estava na forma de metal, vai formar a camada mais densa que fica na parte interior, que é o nosso metal. Tá? O nosso metal ele tem uma temperatura de até 1600 graus Celsius. Tá? Então, a zona de fusão tem a temperatura mais alta. Tá? Na escória acontecem alguns processos de redução, na carga também acontece, então eu vou explicar parte por parte aqui para vocês. Essa aqui é uma visão geral do processo. Então a gente tem geração de carbono aqui na geração de CO aqui na escória, eu vou explicar como ele acende, enquanto a gente tem um fluxo contrário ao do gás, né? O gás vem subindo e a nossa carga vem descendo, tá? Então eu vou explicar aqui para vocês o que acontece, quem que é a nossa carga, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a nossa carga, tá? Então a nossa carga ela é composta por três componentes. Primeiro o minério, né? Que é rico em cromita, tá? Depois o coque. O coque ele é basicamente carbono, tá? Ou pelo menos o que nos interessa do coque é o carbono, tá? E aí depois a gente tem fluxantes. Os fluxantes eles servem para compor a escória, tá? Então a gente pode adicionar MgO, SiO2, CaO, Al2O3 e uma gama de outros fluxantes que vão constituir a nossa escória, tá? E aí a gente tem aqui essa aqui é a nossa carga, né? Então ela está se referindo ao nosso item 2 aqui, tá? Tratando da carga. Então o que a gente carrega são esses materiais, tá? Então a gente vai pegar e chamar, se a gente juntar todo mundo aqui, a gente pode dizer que a fórmula da cromita ela é Fe
Cr2O4, tá? Porque eu estou somando esses dois oxigênios aqui, tá? Por quê? Porque eu vou ter que explicar algumas reações que acontecem no forno, tá? Então, aqui na carga sólida, nessa região onde eu tenho a carga sólida, algumas reações ocorrem no estado sólido, tá? Quais são essas reações, tá? A gente tem a nossa cromita, tá? Que a gente vai chamar de FeCr2O4, reagindo com aquele CO que está acendendo, tá? Para produzir, tá? Então ela reage com 4CO, tá? Esse CO é um gás, né? Está acendendo, e eu vou produzir o que? 2 cromos mais um ferro mais 4CO2, também gasoso, tá? Aí, o que acontece? Isso aqui, ele só acontece depois que uma primeira reação começa a acontecer, que a gente chama de reação de Baudoin, tá? Então, essas reações aqui, elas só acontecem numa temperatura maior que 800 graus Celsius, tá? A gente começa a ter essa reação, mas a 800 graus Celsius a gente também tem uma reação, que é a reação de 2 carbonos com mais os eventuais CO2 que a gente vai ter ali, tá? Com 2 CO2, e eles vão reagir gerando 4 COs, tá? Então essa reação aqui, o CO daqui, ele não é somente o CO fornecido pela escória, ele é também o CO produzido pela reação de Baudoin. Então parte da nossa reação, ela acontece em 2 etapas, e aí a gente tem essa reação aqui acontecendo, e a gente tem uma segunda reação também, que é a soma dessa reação com essa aqui que a gente vai chamar de 1.1. Vocês sabem lá de lei de Hess, né? Então a gente tem a reação 1.1 e a reação 1, tá? E aí também acontece através dos intermediários gasosos. Então a gente pode ter o que? Essa reação aqui vai acontecer da seguinte forma: FeCr2O4, tá? Eu tenho 4 COs aqui e 4 COs aqui, então eu vou cortar eles, né? Então, mas eu tenho 2 carbonos aqui, então mais 2 carbonos. E aí eu vou cortar esses 2 CO2 com aqueles outros 4 CO2, vai me sobrar só 2 aqui, tá? E aí eu vou ter essa outra reação aqui, que é 2 cromos mais um ferro mais 2 CO2 gasoso, tá? Então, o que acontece na minha carga sólida, tá? Então, eu tenho a redução da cromita pelo CO oriundo lá da zona de escória, onde acontece a redução, e eu tenho também o CO sendo produto do consumo do coque, tá? Lembra que o coque é carbono? Então, esse CO também pode ser do consumo do coque pelo CO2 gerado aqui nessa zona, tá? Então, dois tipos de reação de redução acontecem. Essa que a gente vai chamar de redução gasosa, né? E aí a outra a gente vai chamar da redução direta, tá? Redução direta que acontece através do carbono, tá bom? Desculpa, redução no estado sólido, tá? Então, agora vamos adiante aqui, tá? Para descobrir da onde que, então, aqui parte do meu cromo é produzida dessa maneira, tá? Então, a gente está produzindo, lembrem, está produzindo ferroligas de cromo, então parte do meu cromo está sendo produzido dessa maneira. E como que ocorre essa produção? A gente tem partículas aqui de cromita, tá? Esse tipo de reação que eu estou descrevendo em verde, ela acontece normalmente só na superfície, porque eu dependo do contato
do gás com o sólido, só que o gás só consegue entrar em contato com o sólido da superfície. Então, quando eu chego na zona de fusão ali, eu vou fundir o meu material e aí eu vou separar o metal, vai ser dessa parte aqui da superfície que foi reduzido, né? Isso vai para o metal, e esses aqui que são os óxidos, tá? Eles vão para a escória, tá? Então a segunda parte da reação de redução vai acontecer na escória, tá? E aí, na escória, o que a gente vai ter? Vamos lá. Na escória, o que vai acontecer na escória? A gente vai ter a nossa cromita, né? Nosso Fe, Cr2O4, mais o carbono sólido, tá? O carbono do leito de coque, porque aqui, a partir da zona de fusão aqui, só o carbono ficou sólido, todo mundo virou líquido, né? Então a gente vai ter o carbono sólido reagindo com a cromita e produzindo 2 cromos mais um ferro e só para regular a estequiometria aqui, são 4 carbonos sólidos para cada mol de cromita, tá? Produzindo mais 4 monóxidos de carbono gasosos. Então, todo monóxido de carbono que eu falei para cima dessa área, ele foi gerado aqui, na zona inferior do forno, ou seja, na zona de escória, tá? E aí, quando a gente vê CO nos reagentes, esse CO foi gerado aqui, tá? Então, e aí quando esse CO chega a uma temperatura acima de 800 graus, ele acaba quando a gente tem um ambiente com CO2 e esse CO, acaba acontecendo essa reação aqui, tá? Então está tudo muito interligado, às vezes pode parecer um pouco confuso, mas vocês têm que separar parte por parte. Então a gente tem aqui zona de fluxo de carga, redução no estado sólido, esse cara está sólido, encontra um gás, vai reduzir produzindo cromo e ferro, então isso vai acontecer só na superfície. Chegou na zona de fusão, a gente vai ter fusão e separação do metal dos óxidos, então a escória rica em óxidos vai ficar em cima, o metal que já foi reduzido anteriormente aqui vai ficar embaixo, e a gente vai ter uma segunda etapa de redução que aconteceu na escória, tá? Quem mais reduz nesse sistema, além do ferro e do cromo, né, que são constituintes da cromita, né, a gente tem um pouquinho de redução de silício, tá? Então, eventualmente, a gente vai ter um pouquinho de SO2 mais 2 carbonos, gerando silício mais 2CO, tá? Então, eventualmente acontece, só que é uma reação secundária, vocês não precisam saber tanto ela quanto vocês precisam entender que a reação ocorre em 2 etapas. No primeiro momento, onde a superfície do meu minério vai reagir, reduzindo, né? E aí depois, por um problema de entrada, o gás não vai conseguir entrar aqui no meio, né? Então aí a partir do momento que eu vou fundir, aí isso tudo vai virar no estado líquido, e aí o contato entre o carbono e a minha cromita dentro da escória, tá? Desculpa, o contato do carbono com a minha cromita dentro da escória vai gerar a nossa redução, tá bom? Então é assim que ocorre os processos de redução da cromita para a produção de ferro de ferro cromo, tá? E aí uma última etapa, tá? Também importante, tá? É a redução, vou botar aqui em cinza, né? Que é a dissolução, tá? Aqui no metal, se existir algum carbono, o carbono que estava presente no estado sólido e não ficou envolvido em nenhuma reação, acontece a dissolução do carbono no metal, tá bom? Então, esse é o processo de redução do cromo, tá? É importante essa figurinha aqui da onde eu baseei toda a nossa
argumentação aqui, ela não fui eu que fiz, tá? Então ela está ali nas referências, eu sempre coloco, então vocês sempre leiam as referências e as informações ali na descrição do vídeo, tá? Então é importante que vocês prestem bastante atenção. Eu sei que não é uma aula tão simples, a aula de manganês ela vai ser muito parecida, a aula de redução de manganês vai ser muito parecida, então as coisas no forno elétrico a arco submerso, elas acontecem tudo ao mesmo tempo. Eu tento isolar aqui para vocês para mostrar como que as coisas acontecem, mas vocês têm que ter uma visão global e tem que ter muita atenção. E se vocês tiverem dúvidas, vocês têm que me procurar, tá bom? Então é isso que eu tinha a dizer para a aula de redução de cromo, tá? Eu não costumo me ater muito em coisas periféricas, como como que acontece o vazamento, que equipamentos são utilizados para o vazamento e tal, porque isso varia de indústria para indústria, varia de tecnologia para tecnologia. Eu acho importante que vocês entendam o fundamento do que acontece dentro do forno, e aí se um dia vocês forem trabalhar com esse tipo de material, eu tenho certeza que vocês vão receber um treinamento, vocês vão entender qual equipamento faz cada coisa, tá? Até porque isso muda de lugar para lugar. Então, são só detalhes importantes que eu quero falar para vocês, e eu sei que vai gerar dúvidas, vocês devem me perguntar e devem também tentar buscar solucionar essas dúvidas através do exercício que eu proponho a cada aula, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que tenha sido claro e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!